Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando a gente presencialmente e também pelo YouTube. Eu sou Ludmila Murta, hoje eu vou coordenar os trabalhos dessa mesa da manhã do nosso evento Psicologia e Justiça, Transversalidade e Compromisso com os Direitos Humanos, que é um evento que está no seu segundo dia. Ontem nós tivemos 2 mesas, temos essa mesa agora da manhã, e no período da tarde a gente vai ter outros trabalhos via Google Meet, que todos estão convidados a acompanhar. A mesa de hoje, ela é intitulada Políticas do Tempo, Práticas Jurídicas e Subjetivação. Para a gente cobrir, fazer uma discussão sobre esses temas tão importantes, nós temos aqui hoje a Beatriz Sachs-Rani, psicóloga, docente substituta da Unifesp, mestre pelo Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo e doutora pelo mesmo departamento, com estágio de doutorado sanduíche cumprido junto à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Atua com juventudes em contexto de violência e em cumprimento de medidas socioeducativas, além da formação de profissionais no mesmo campo temático. Foi coordenadora de projetos sociais nos âmbitos da educação pública e na execução do atendimento socioeducativo. No último, foi consultora técnica em pesquisas desenvolvidas em âmbito nacional. Também a gente vai ter a Gabriela Gramkow. A Gabriela é psicóloga, docente do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo, é mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, e é também integrante do grupo de pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e Memória, GPDH, que também faz parte da organização desse evento. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em compartilhar os conhecimentos, as experiências de vocês. Como primeira fala, a gente vai começar com a Gabriela, e na sequência a gente passa para a Bia, e por fim eu vou fazer a minha fala e depois abrir o debate. Gabi, fique à vontade. Um detalhe, quem está acompanhando, se quiser mandar perguntas, vocês podem mandar perguntas para o endereço de e-mail que está aparecendo abaixo da tela aí do YouTube. O endereço é iearesponde@usp.br. Obrigada, Lud. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a Bia Sachs, a gente se encontrando de novo com a Lud. Vou tocando, a gente me diz o tempo, Lud, se você puder me ajudar. Tá bom, também vou. A Bia vai me dando aqui uma pista. Então vou lá. Sérgio, não é isso, Sérgio? Jorge, desculpa, Jorge. Eu posso. Para baixo? Tá bom. Então, começo aqui com uma citação de Preciado. É uma situação que está conectado com a produção do campo, que eu vou contar de uma experiência de trabalho lá na PUC São Paulo, de intervenção, de ensino, pesquisa e extensão. E essa citação está no documento do MP São Paulo, do documento do GECRAD. Eles abrem o documento a qual eles estão ali se havendo com a escuta e com cuidado e com assistência às pessoas que sofrem violências. Então é importante demarcar até a referência, obviamente que é uma entrevista que Preciado dá, mas interessante o MP estar ali referindo e citando o Preciado nas suas documentações. Então, Preciado diz: eu me dei conta de que quando socialmente você não percebe a violência, é porque a exerce. Então, acho que fazendo uma ponte aí entre as conversas de ontem, do evento, a Júlia, enfim, coordenadora do NAT, do MP, esteve aqui, então também é um trabalho da universidade, como também foi colocado ontem no lugar da universidade nessa relação que compõe o sistema de garantias de direito na produção de saberes e também na produção de tecnologias de cuidado. Para baixo, é o contrário. A gente pensa. Então, vou aqui pensar, eu sou psicóloga de formação, então vou construir, contar para vocês de um fazer psi, de um fazer psi na interface psi-jurídica, nesse campo da psicologia com a justiça, com o direito, entendendo que essa demanda ganha acolhida, defendendo um fazer clínico. Acho que até na parte da manhã, também ontem no evento, a gente falou sobre isso, sobre um fazer com
e fazer um com que se faz, onde se acolhe aquilo que é enunciado. Isso também foi falado à tarde, mas, obviamente, que cabe aí, ao se conhecer, né, intervir nessa demanda também. Né? Então, a PUC São Paulo é uma PUC, é uma universidade branca, né, se havendo, então, o nosso trabalho está se havendo com a nossa branquitude. Eu estou aqui contando de um campo de estudos, de pesquisa, de ensino, em que a gente vai aí se referindo, né, aos nossos tempos, né, coloniais e de violências de gênero e raciais, reconhecendo esse campo, o nosso presente, nos seus analisadores históricos e no nosso século XXI ainda marcado pelas relações colonialísticas, capitalísticas, racistas, né, e das violências de gênero, né? Então, é desse lugar que a gente está aqui pensando em fazer psi na interface com o direito de uma sociedade brasileira marcada por esses determinantes sociais históricos, numa luta persistente. Né? Então, estou aqui conto de um trabalho de uma cooperação técnica, né? A Júlia, que esteve aqui, a psicóloga do NAT, coordenadora, eu lembro quando a gente começou a construir esse trabalho, era 2021, durante a pandemia, inclusive, encontrei com ela online à época, porque nos interessava, lá na PUC, a gente estava criando um núcleo de gênero que pensa, né, a produção de saber psi, com, enfim, os campos de saberes, os estudos decoloniais, enfim, do sul global, e daí a gente construiu um projeto de extensão que a PUC financiou, que se chamou Racismo, Gênero e Branquitude. Foi uma extensão em 2022, né? E nesse trabalho a psicologia na relação com o direito ia se havendo, né? E aí foi quando eu pude acessar a promotora à época, a Maria Fernanda, né? Maria Fernanda, que coordenava o GECRAD, que é um grupo especial de enfrentamento aos crimes de ódio e de intolerância, né? Em 2022, a gente desenvolve ali uma extensão com escuta de mulheres negras que sofreram racismo e violência de gênero, e esse grupo nasceu em 2021. Né? Ele nasce em 2021 a partir de violências raciais que o próprio Ministério Público estava tendo que se haver, o Brasil também, porque o Brasil tinha sido denunciado, é o caso de Simone Diniz, né? Quem não conhece, enfim, faço aí a sugestão, e o Brasil demorou, enfim, isso aconteceu nos anos 90, e aí o caso Diniz coloca em análise as relações institucionais no campo do direito, na defesa e em nome aquele que devia ser a ver com a defesa, com a promoção de direitos, defesa da sociedade, estava ali arquivando, né, um processo que implicava e que envolvia, né, enfim, violências raciais, violentíssimas, violência de gênero de uma mulher que buscava um trabalho a partir de uma vaga oferecida na mídia, à época, nos anos 90, e que estava posto ali a violência, né, o racismo escancarado, né, e que o Ministério Público, à época, arquiva quando ela denuncia esse caso que ela sofreu. Enfim, isso incide internacionalmente, e o Brasil depois vai ser responsabilizado, né? E aí, enfim, uma das recomendações era a criação de um espaço específico para se haver com essas questões, e o GECRAD é esse grupo especial aí. Enfim, e aí nós, enquanto PUC, eu construí um projeto vinculado a um núcleo, enfim, lá da PUC, do curso de Psicologia, que vai pensar a escuta de mulheres que sofreram essas violências na clínica da PUC São Paulo, e, ao mesmo tempo, uma oferta de um grupo de conversação com as pessoas autoras da violência no Fórum Criminal da Barra Funda. Né? Enfim, e depois disso, ao mesmo tempo, a gente desenvolve... não volta isso. Volta. Eu apertei aqui, ali quando eu apertei, voltou. Pode. Mas tudo bem, pode deixar aí, pode ir. Obrigada. E aí a gente desenvolve uma pesquisa ao mesmo tempo, né, estudantes, pesquisadores de iniciação científica, financiamento do CNPq e da CAPES, a Rita, a Cauana e a Catalina Egger, hoje já formadas psicólogas, né, isso é nos anos 23, 24, a qual a gente vai escutando essa experiência, vai pensando sobre política de reconhecimento de vítimas de violência raciais e de gênero,
e pensando, né, que práticas são essas jurídicas de reparação. E aí a gente, depois, isso incide até hoje, a gente está em 2025, esse é um campo de estágio de formação em psicologia na universidade, a qual hoje estamos intensamente desenvolvendo esses grupos de conversação no fórum e pensando cuidado, atendimento e responsabilização. A fonte é do próprio GECRAD, está no site deles, por isso está aí o link, né? Esses têm sido os casos recebidos pelo GECRAD no Ministério Público, é um slide deles, eu só baixei por isso que botei aí a fonte. Percebam aí, né, que a maioria das cenas de casos de discriminação, enfim, de violências, é o racismo que está posto, depois LGBTfobia, capacitismo, antissemitismo, etarismo e, por fim, a xenofobia, né? Essa é a distribuição, né? Mas marcado mais da metade, aí 65%, as grandes demandas que a gente está se havendo ali são os casos de racismo, né? E aí trago aqui o Antônio Bispo dos Santos, né? Porque é um fazer psi que vai se havendo, não é? E que é muito difícil fazer a escuta do ódio, né? Fazer a escuta do ressentimento e pensar qual que é o lugar e o fazer ético, né? Uma dimensão ética da psicologia nesta relação com o direito, né? Enfrentamos isso cotidianamente e vamos nos analisando nessa relação. E a nossa posição qual é? Assim como o Nego Bispo diz, viva vivas, porque todas as vidas são necessárias, né? Então, uma dimensão de justiça aí do campo decolonial, dos estudos decoloniais, de poder pensar onde viver, né? E a justiça é a afirmação da vida, né? Reconhecendo, como Fanon vai dizendo, Sueli Ronick vai dizendo, colonização nunca parou, tá até, né? nos atravessa e nos constitui nesses sócios, e esse trabalho é de uma defesa de uma micropolítica ativa, né? Sobre isso que a gente sustenta o encontro com a autoria da violência, né? E a gente queria, então, partilhar conceitualmente, aí a gente concebe a nossa posição de produção de cuidado a partir dos estudos da saúde coletiva, do Emerson Merri, né, de pensar uma clínica, que é uma clínica ampliada, né, como cuidado como direito humano, a saúde, extrapolando aí o sistema de saúde. A gente não pensa em fazer psi no sistema de saúde, mas no campo de um sistema de garantia de direito, né? Esse é o lugar que a gente se reconhece, a qual a gente está aí se havendo, né, na relação com o direito, agindo, né, numa linha de fuga, né, que não passa pela dimensão do controle, mas sim no agenciamento dos cuidados, no encontros singulares com esses sujeitos, né, e que pensa aí essa luta pela vida na sua diversidade coletiva, né. Eu vou aqui dizendo mais, vou citar o Benelli, né, então a gente pensa em fazer psi na interface com o direito, a qual não tomamos a posição da psicologia como um detentor aí de um saber-poder, mesmo que, mas não disputando nessa relação. Acho que muito importante a mesa de ontem à tarde, quando vai falando sobre o campo do direito e como que a psicologia deve escapar, né, do assujeitamento nessa relação, que é uma relação histórica com o campo do direito, e o quanto que, e é no fazer que a gente está aí disputando a nossa posição ética, né, que é essa de uma ética que não é a da tutela, e sim uma ética da interrupção, da produção de saúde, de atenção, pensando dispositivos interventores no campo com o direito, né, dispositivos que vão cartografando essas demandas que nos chegam e que vão produzindo mapas de cuidado numa clínica da diferença, com singularização subjetiva. Obviamente que isso é um desafio enorme, né, porque os sujeitos chegam totalmente tomados, né, pelo campo ali binarista, né, pelo campo, né, enfim, estão todos ali enquadrados nesse lugar do sujeito agressor, do sujeito, ou sujeito vítima, né, essa perspectiva binária, sem trazer toda a complexidade que o acontecimento da violência nos coloca, né? E é isso, né? A gente está metido nesse campo de alianças psijurídicas e escapando de sequestros que a gente possa estar vivenciando, e o tempo inteiro, tanto que, por exemplo, sexta-feira mesmo, eu estarei lá no fórum para a gente, uma experiência, para nos encontrarmos com os facilitadores da justiça restaurativa no Fórum Criminal.
né, eles querem conhecer o nosso trabalho, a gente vai se havendo, e assim a gente vai costurando, né, um trabalho que vocês veem, já tem aí 4 anos de construção, desde que o GECRAD nasce, e a gente segue posicionando a cada movimento nosso na produção desse grupo, né, porque como é que a gente escapa desse poder de normalização, né, que coloniza as relações aí de saber, poder, verdade, né, nessa interface jurídica. Então, a gente está ciente, né, que o SaberPsi atuou historicamente a favor de processos de controle, de normatização social. Então, por exemplo, a gente tem uma posição, as pessoas que participam do grupo de conversação, ao final dele, nós entregamos o registro de comparecimento a ele, à pessoa que ali participa, e ela vai se havendo de acordo com o acordo que ele produziu de não persecução penal, ele que vai sustentar ali a sua pactuação junto ao direito. Não somos nós, na psicologia, que vamos, obviamente que nas relações institucionais a nossa posição de universidade é diversa da posição do NAT, do MP, né, da psicóloga que está na cena do NAT, ou da psicóloga que está na cena do CAN na defensoria, porque elas estão no processo hierárquico, né, dentro, enfim, desses fóruns, tribunais, que não é a universidade, está em outro lugar, inclusive, né, de produção aí de tecnologias de cuidado, e aí a nossa possibilidade de resistir, né, para não cair no que o Michel Foucault vai chamar dos juízes paralelos, né, e extrajurídicos, né, e produzir uma rede trama de cuidado, e não uma rede armadilha, como a Milene Lisboa desenvolve na tese dela de doutorado, e produzir aí, escapar, né, da perspectiva desse paradigma tutelar correcional que o campo do direito, historicamente, na sua, enfim, perspectiva aí de justiça brasileira, né, inclusive do próprio sócio brasileiro, vai reproduzindo, né? Então, esse desafio, e aí cito a Lud aí, né, os estudantes leram, né, na pesquisa, porque a gente vai sabendo o tempo da justiça, né, um outro tempo, né, Lud, é um tempo extensivo, é um tempo, inclusive, como também ontem foi citado, né, quem vivencia o atravessamento da dinâmica enfim, processual, seletiva penal, ela é violentíssima, né, na vida do sujeito. Então, a gente analisou os processos, né, das pessoas algumas pessoas, alguns casos que estiveram acompanhados pelo GECRAD, da MT São Paulo, e fomos ali pensando, né, sobre esse tempo da vítima, a proteção do direito, também diante do direito do sujeito autor da violência ali, né, e a perspectiva do diálogo sobre celeridade processual, enfim, porque a vítima está posta, né, e como na PUC a gente escuta e acompanha, hoje no estágio a gente desenvolve uma clínica com as pessoas que sofreram a violência ali no GECRAD, algumas pessoas que são encaminhadas, porque a PUC São Paulo é uma universidade, ela não está jamais disputando com a rede na produção, né, dos seus serviços, a gente está ali, enfim, praticando tecnologia de cuidado e compartilhando com a rede, né, tanto que, paralelo a essa cooperação técnica que a gente fez com a MP São Paulo, a gente também assinou uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, né, para poder dialogar com o Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial, CRPIRS, né. Enfim, fizemos estágio, vamos trocando, fazendo rodas, enfim, para pensar os fazeres, o próprio GPDH, né, tem lá uma publicação que o pessoal da secretaria participou também, a secretária, né, à época, e aí a gente, enfim, está com isso entendendo que nessa posição, como é que a gente vai intervindo também nas relações institucionais no campo do direito, né? Então, o tempo inteiro, a gente está aí pensando e partilhando com o pessoal do GECRAD, né, promotores, hoje, antes só tinha uma promotora, né, depois passou a ter um promotor e uma promotora, agora tem 3 referências ali, vem ampliando esse grupo, né, e é muito importante, né, porque como a própria equipe do GECRAD diz, né, a gente está aprendendo a acolher as pessoas que chegam lá, a gente está aprendendo com vocês na PUC a ter essa dimensão da escuta, muito importante, inclusive da escuta do ofensor, porque o réu no sistema penal é visto como execrado, né? E aí o tanto que, ao mesmo tempo, quando a gente escuta, né, e pensa o grupo de conversa, a gente está aí se havendo, né, porque
pensamos, por exemplo, né, que as autorias das violências iam estar marcadas diante da violência racial, pessoas brancas e ricas, né, quando a gente se depara com pessoas, enfim, mulheres negras respondendo processos de violências raciais nas suas relações de trabalho, nas suas relações familiares. E aí, uau, né, uau, porque pensamos que olhar é esse, né, no campo teórico, e quando você se encontra com a prática, no exercício cotidiano, a seletividade penal também vai estar atravessando todas as cenas da vida, né? E o quanto que, enfim, também, obviamente, o acordo de não persecução penal também tem lá seu enquadre, que também vai reconhecendo pactos, né, e repactuações de responsabilização das violências colocadas, né? Enfim, pensando esse lugar do tempo da vítima, muito nos importa as escutas que nós desenvolvemos lá na clínica da PUC São Paulo, a qual a gente vai, né, averger aí com a produção do feminismo decolonial, né, que vai pensando os desgastes dos corpos racializados, né, e na clínica a gente vai sustentando e problematizando esse corpo, né, vivo, né, de vidas, e suas dimensões da invisibilidades e visibilidades, né, que a justiça vai oferecendo, e o quanto que ela também vai apagando nas suas celeridades, das suas dinâmicas ali do processo, né? Então, nosso trabalho é, enquanto universidade, se colocando em análise nesse pacto narcísico da branquitude, como nomeia Cida Bento, e pensando, tocando, contagiando e perturbando, né? Quando a gente entra no fórum com nossos materiais de trabalho, né? Tem o jogo da vida que a gente desenvolveu nesse trabalho, tem as tesouras, tem as canetas, tem os cartazes, são outros recursos, né, de trabalho, outros materiais, com os outros equipamentos, né? Então a gente afasta as cadeiras e produz rodas em auditório. Agora a gente já passou, inclusive, nesse semestre, agora a gente já fez 2 grupos, estamos agora desenvolvendo mais outros 2, e agora passamos a ocupar essa sala de justiça restaurativa que eu vou sexta-feira agora me encontrar, né? E aí, Bia, tu tem hora? Já passou? Posso seguir, né? Um pouco mais, certo? E aí vou me referenciando aí a Butler, né? Quando ela diz como produzir respostas às dores produzidas, quando ela vai reconhecendo, né? Quando nessa discussão que estamos em guerra, né? Quando vivemos nesse presente com todos esses analisadores históricos, políticos, econômicos, raciais, né? E esse trabalho, um pouco o lugar da psicologia na relação do direito, que novas formas são possíveis e como são forjadas, né? O que poderia ser feito para produzir um conjunto de condições mais igualitárias da condição de ser reconhecida, inclusive de ser reconhecida como posição daquela que sofre a violência, né? Lembro de uma das mulheres que nós acompanhamos e que ela nos conta, né, da violência que ela sofre, o quanto que na relação dela sustentar o registro da violência, a denúncia da violência, e nas suas relações próximas, como isso incidia, né, na possibilidade dela reconhecer que essa dor e que a sua vida, né, tem direito de ser reconhecida e de luto, né, diante da violência sofrida, né, e que ela vai ali sustentando. Ela era uma mulher negra advogada, então ela produz todos os seus processos, ela mesma endereça, né, a demanda dela juridicamente, porque ela vai dominar, né, enfim, todo o campo ali discursivo do direito, mas o quanto que no cotidiano, quando a gente vai escutando, ela vai nos contando dos sofrimentos de o tempo inteiro, né, de ter que se haver com seu lugar de reconhecimento nos seus sócios, né, mesmo que tenha conquistado e ascendido e já numa outra posição política econômica desse mundo capitalístico, né, do lugar de reconhecimento na sua ascensão social, né. Então, as nossas práticas clínicas aí nesse fazer psi, na interface com o direito, né, é de acolhida dessas demandas relativas, enfim, para além das demandas relativas aos processos judiciais, com promoção de escuta qualificada e implicada, uma produção de movimentos e transformações por meio de intervenções terapêuticas cartográficas, uma produção de um cuidado em rede, né? A gente ativa redes, encaminha, enfim, as pessoas, enfim,
para o próprio CRPIR, enfim, para serviços do campo de proteção das mulheres também, né? E o grupo reflexivo é um espaço nosso na universidade de luta por direitos, na perspectiva étnico-racial e da diversidade sexual e de gênero, de reconhecimento da história do movimento negro e LGBT e APN+, de promoção pautada pelo respeito, diálogo e compromisso com os direitos humanos, com transformação da subjetividade do seu campo relacional, né, na sua dimensão relacional. Nossa, esse é um desafio enorme, né? E aí vamos nos havendo com as nossas ativações de potências, impotências nessa relação, na interface com o direito, criando brechas nesse sistema de subjetividade dominante, da disciplina e do controle, sustentando que cada um se afirme na posição singular que ocupa e faça viver, né? Essa é a nossa posição ética, diante, por exemplo, nos grupos de conversação com as autorias de violência, né? Enfrentando, né, corpos que, inclusive, a primeira questão que a gente traz quando encontra essas pessoas é, do mesmo modo, né, como você chega aqui? Ele chega com muito ódio, se havendo, expressando injustiças vividas, reproduzindo as violências, o tempo inteiro a gente tem que recontratar o nosso pacto, que aquele grupo ali é consentido, que aquele grupo ali é voluntário, ele fique à vontade e saia, né, se assim sustentar, né, mas obviamente que isso incide na quebra do pacto dele, de acordo de não persecução penal, mas ele vai se haver com isso, né, enfim, e sustentar num fórum dentro de que o segurança, quando escuta uma alteração de voz, vem à porta e você diz, ok, né, aqui é nosso espaço, e nessa incidência muito desafiante, a qual a gente, por exemplo, não leva para a universidade este grupo, poderíamos até, né, mas pela condição de gestão, jamais promoveu o encontro entre a pessoa, a autoria da violência, com a pessoa que sofreu a violência, né? Principalmente na época da extensão, que às vezes a gente, enfim, estava desenvolvendo grupo e pessoas que tinham sofrido, agora já está mais ampliado, é mais difícil esse encontro, mas ele pode ocorrer, então, por isso que a gente faz a separação dos espaços, né? Para, inclusive, enfim... enfim, então vamos aí trabalhando com os devires singulares, como modos de existir autênticos, né, que ora são absorvidos pelo muro da subjetividade capitalística, ora sofrem implosões. A gente está o tempo inteiro, a gente faz supervisão semana, as estagiárias, né, que desenvolvem esse trabalho, semanalmente a gente se encontra para se haver, né, com o que vivemos, inclusive nas reproduções de violência no próprio grupo, né. Então está posto esse desafio, esse campo jurídico que vamos aí se havendo com uma experiência intensa de desestabilização, mas uma aposta numa movimentação de paisagens, né, na relação com o direito, e fortalecendo uma rede de enfrentamento à violência de gênero e racial, né? E aí o pessoal do GECRAD, quando a gente fez a entrevista nessa pesquisa, disse, isso é um trabalho bem de formiguinha, né? Inclusive, acho que ontem também alguém falou sobre isso aqui no grupo, né? Então, no encontro... então, nossa posição de compromisso com a história, um eterno retorno da pirueta, que sempre o compromisso com o chão, com o que vem antes, não é uma vida ressentida, mas de uma vida que possa reinventar, como está posto pela posição de estudos decoloniais, pensando aí, como essa filósofa nos marca, né, a suavidade é uma passividade ativa que se pode transformar em uma forma de resistência simbólica, prodigiosa e, como tal, estar ao mesmo tempo no centro do ético e do político, né? É nesse campo que a gente se coloca, né? Então, está aqui minha referência, minha relação na PUC com o Núcleo de Relações de Gênero e Psicologia, Latinidades Insurgentes e o Núcleo de Saúde Mental, de Política e Clínica Ampliada da PUC São Paulo, enfim, minha referência aí também com o GPDH. Obrigada, e então logo a gente possa conversar mais. Obrigada, Lúcia. Bom, agora a gente passa para a Beatriz Sags. Beatriz, fique à vontade. Obrigada, viu, Gabi? Bom dia, tá? Tá. Eu dou aula e falo no microfone, às vezes são salas de 100 pessoas e com microfone eu continuo falando sem microfone. Como eu tô vendo agora. Bom dia, gente. Obrigada. Eu sou incapaz de falar sem ler, porque senão a gente vai ficar 20 dias aqui,
e em associação livre comigo. Então, eu vou ler um texto que eu preparei, mas queria agradecer à professora Maria Cristina Vicentim pelo convite, e é muito bom rever a Gabi e conhecê-la de perto, não online. Então, eu agradeço a gente poder estar aqui junto e poder pensar juntas, né? Eu vou falar especificamente o mais próximo das medidas socioeducativas, né, que é o campo que eu tenho estudado, trabalhado, enfim, que são as medidas que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, então, para explicar, que são 6 medidas, então, desde o ECA, que, enfim, eu vou um pouco conversar sobre, mas supostamente para responsabilizar adolescentes que tenham cometido ato infracional e também sociedade e Estado, né. Então, o texto que eu formulei hoje, ele parte de um artigo que foi publicado recentemente no dossiê, que foi comentado aqui ontem, e que a professora Cristina foi uma das organizadoras. Então, eu fiz esse artigo, que foi publicado ano passado, com a professora Rosa Nunes, que me acompanhou na Universidade do Porto, no estágio de doutorado sanduíche, entre 2021 e 2022. De alguma forma, ela aparece aqui, né, na comunicação que eu vou fazer, e também a professora Adriana Marcondes Machado, que foi minha orientadora da tese aqui no Instituto de Psicologia da USP. A tese foi defendida em 2022. Então, para além da pesquisa, que eu vou mencionar um pouco, que foi feita em colaboração com 5 adolescentes meninos de cerca de 17 anos, todos 16, 17 anos, moradores da Brasilândia, aqui na cidade de São Paulo. Então, além do trabalho com eles, é importante dizer que eu preparei esse texto e as ponderações, né, que eu vou compartilhar, também a partir do trabalho com equipes que executam medidas socioeducativas, inspirado em conversas e trocas que venho tecendo com trabalhadores e trabalhadoras do campo ao longo dos últimos anos. Tenho me encontrado com trabalhadoras muito interessantes e interessadas nos adolescentes, com as quais também aprendo, e por isso me importa aqui mais apontar questões que têm me parecido importantes nesse campo, do que dar qualquer alternativa aos problemas. Eu prefiro manter os problemas como questão viva e aberta. Na tese, eu busquei num trabalho com os adolescentes de escrita e reescrita de narrativas. Todos eles haviam cumprido medida socioeducativa, alguns de internação, outros apenas no meio aberto. E por meio das escritas, a gente buscava dar visibilidade a questões que suas experiências mais cotidianas com a política da medida socioeducativa precisam fazer pensar. As histórias de vida mostram efeitos políticos e institucionais sobre as trajetórias singulares. A palavra, como tema, atravessa os estudos sobre as medidas socioeducativas, porque a produção de realidades passa necessariamente pelas interações que se dão no espaço social. É sempre nos campos da palavra e do público que nasce o avassalador enrijecimento que fazemos de alguém. Porém, é aí também no espaço público que saídas precisam ser inventadas. Na pesquisa, eram temas de conversas com os adolescentes, por exemplo, a privação da liberdade nas unidades de internação e seus efeitos duradouros, né, os efeitos ficam depois da internação, mesmo quando eles estão fora da unidade, a violência policial, o fato de serem constantemente parados e revistados por policiais, inclusive no caminho para o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, constituindo um paradoxo importante para a gente, o trabalho precarizado e mal remunerado, que era o que os acolhia, o medo de irem parar na prisão quando fizessem 18 anos, o desafio de viverem outras coisas e a duração da medida socioeducativa, que é o tema que eu vou buscar articular aqui hoje. A partir das produções da tese, eu discuti o ato infracional constituído no interior de um contexto social que o produz, o ato infracional, como possibilidade e, para grande parte dos adolescentes brasileiros, um meio para existir. Debati como, idealizando alterar a personalidade do autor do ato infracional e querendo o seu arrependimento, questões que contribuem para a prática do ato infracional tendem a ser negligenciadas dentro da medida socioeducativa. E aí a gente escuta mais a infração do que aquilo que a teria ocasionado. Para investigar os efeitos na vida a partir do encontro entre a lei e a realidade experimentada pelos e pelas adolescentes, me parece importante apresentar um breve panorama sobre esse contexto. Para muitos adolescentes, o ato infracional confere, com frequência, e mesmo que a preços altos, no limite o de suas vidas, algum ganho financeiro e simbólico que caminho fora da criminalidade não tem permitido. O tráfico de drogas, que já foi reconhecido no Brasil como uma das piores formas de trabalho infantil,
de acordo com pesquisa do SEBRAP, publicada em 2018, é o segundo ato infracional que mais conduz adolescentes brasileiros ao cumprimento de medida socioeducativa, depois do roubo. De acordo com esse mesmo estudo do SEBRAP, o trabalho infantil no mercado de drogas se nutre de uma mão de obra próxima ao local onde é realizado o comércio, as biqueiras, e de baixa renda. Os locais de apreensão dos adolescentes sugerem que a repressão a esse mercado ilegal, realizada nas favelas, atinge um grupo social específico, que é adolescentes de baixa renda, na sua maioria do sexo masculino, pretos ou pardos. Paradoxalmente, tem sido presente no socioeducativo uma certa lógica que se assenta na ideia de que, sofrendo privações, outras, de sua liberdade, do contato com os amigos e familiares, de suas escolhas, os adolescentes reconduziriam suas biografias para outros caminhos. Ou seja, que esses adolescentes teriam que sentir o que perderam para não arriscarem perder novamente, porque eles não perderam o suficiente. Enquanto isso, eles e elas vivem a cotidiana incerteza de que talvez não voltem a casa ao fim do dia. E cometer ou não o ato infracional significa experimentar a mesma experiência social, pois quem são, ou quem parecem ser, têm justificado humilhações e violências cometidas contra eles e elas, com frequência pelo mesmo Estado que deveria protegê-los. Levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Unicef, lançado em 2024, aponta uma taxa de homicídio de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, do sexo masculino e negros, de 18,2 para cada 100 mil habitantes. Isso significa que um menino negro de até 19 anos no Brasil tem 21 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que uma menina branca e quase 5 vezes mais que um menino branco. Segundo esse mesmo estudo, a partir dos 10 anos, as mortes decorrentes de intervenção policial já começam a ganhar relevância nos números, 10 anos de idade. Meninos negros também são a maior parcela daqueles em privação da liberdade, de acordo com todos os levantamentos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, inclusive o mais recente, publicado agora em 2025, com dados de 2024. Eu estou falando muito rápido? Nas medidas socioeducativas, o atendimento aos adolescentes e adolescentes é prestado por profissionais de diversas áreas, como psicologia, de onde eu falo, pedagogia e serviço social. Exceto pela medida de prestação de serviços à comunidade, as demais não são atribuídas por tempo delimitado. Assim, entre o começo e o fim da medida, a quantidade de dias em que um adolescente terá de responder por quase qualquer circunstância da sua vida é indeterminada. Os registros produzidos pelos e pelas trabalhadoras envolvidas no atendimento socioeducativo, tanto no meio fechado quanto no meio aberto, dão suporte à decisão judiciária acerca do término ou da continuidade da medida, e com frequência não são construídos junto com os e as adolescentes sobre os quais tratam, que ficam sem saber sobre aquilo que é informado sobre ele e ela, para um terceiro que decidirá o seu futuro, ou pelo menos parte dele. Nas audiências, é comum que também as equipes técnicas se percebam pouco escutadas por juízes e juízas, e se vejam em situações que vários trabalhadores já nomearam para mim como de humilhação diante da figura judiciária, que parece dar pouca ou nenhuma atenção para o que esses trabalhadores têm a dizer. Essa condição, sem dúvida, do meu ponto de vista, é um elemento importante constituindo as práticas com os e as adolescentes. Ao longo desses quase 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, permanece marcante a indefinição a respeito do que conduz um adolescente ao fim da medida socioeducativa e dos critérios acerca do que seria levar alguém à responsabilização, ou de como isso, uma mudança de quem se é, seria demonstrado por parte de quem supostamente a viveu. Além disso, a própria finalidade da medida socioeducativa segue sendo, de certa maneira, um enigma, e existem apontamentos, pesquisas, que indicam a permanência de uma lógica segundo a qual, para que a medida socioeducativa seja considerada extinta, a adolescente precisa se mostrar arrependida pelo ato praticado, numa personalização do ato infracional que compreende o ato como um desvio de caráter, que nenhuma relação teria com as condições sociais que atravessam a existência da maior parte desses adolescentes. As diferentes compreensões acerca da razão das medidas socioeducativas têm feito com que sejam compreendidas as medidas como aquilo que deveria produzir mudanças comportamentais,
perfazendo um contexto em que o adolescente deve demonstrar, no limite, a adaptação a condições de vida que o impelem a uma vida indigna. Tal ênfase desafia a interlocução por parte de quem atende com quem é atendido no percurso da medida. Porque quando há um caminho suposto de antemão, construções colaborativas se fazem dispensáveis. A gente fica com aquilo que imagina já saber sobre essa outra pessoa. Mas, se a recriação de sentidos depende de interlocução, e conforme diz Rosa Nunes, um significado apenas revela sua profundidade quando encontra um outro significado estrangeiro, a palavra disciplinar não produz deslocamentos no pensar, mas a necessidade de o adolescente demonstrar aquilo que se espera dele e dela. Não existe conversa e nem nada de novo. Desconsiderar a multiplicidade que constitui o ato infracional, individualizado no adolescente, sem que se considere as práticas realizadas em nome da dita ressocialização, que, conforme a historiadora Vera Malaguti Batista é uma falácia, conduzam ao abandono de qualquer dimensão educativa, inviabilizando ainda a agenda protetiva dos direitos dos adolescentes. Além disso, a gente mantém uma relação de saber-poder similar a uma das funções da prisão apontadas por Michel Foucault, que é, e aí eu cito Foucault, acompanhar todo o desenrolar da pena com uma vigilância que incida não só em seu cumprimento, como também nas transformações interiores do prisioneiro dentro de sua pena. Fecha aspas. Busca-se um conhecimento que quer olhar para o interior de quem pratica o ato, numa lógica de observação constante e panóptica da vida. Então, para pensar o tempo da medida socioeducativa, é importante a gente considerar essas muitas condições e o fato de, como disse uma técnica assistente social para mim muito recentemente, a medida ser tão desmedida. É também importante lembrarmos dos atravessamentos e marcadores que constituem a vida desses meninos e meninas, tais como o racismo, a pobreza, o gênero, a idade, que também todos eles conduzem à desconsideração daquilo que sabem, fazendo dominar o epistemicídio, tal como Sueli Carneiro o explica, e também a desatenção para aquilo que precisam saber. Dentre as questões que aparecem com bastante frequência nas conversas que tive com os adolescentes, uma em específico mostra o que para eles tem sido vivido como a maior dificuldade no cumprimento da medida. Aqui eu estou exagerando, tá? Não é a maior, mas é uma dificuldade muito importante, que é não saber o tempo da medida. Esse que é o tema central dessa mesa, ou seja, a duração da medida ou o tempo da medida, é frequentemente vivido por adolescentes como uma nova punição, uma vez que a extinção da medida tem sido frequentemente entendida como uma tarefa exclusivamente sua, e não como resultado do empenho de uma rede de organizações e políticas que deveriam se ocupar de acompanhá-lo na tessitura de novas perspectivas e na viabilização do acesso e da garantia aos seus direitos. Eu vou dar um dos exemplos, né? Bruna Gizzi, na sua tese de doutorado de 2016, no contexto da internação de adolescentes na Fundação Casa, aqui em São Paulo, mostra como o tempo indeterminado, ou seja, não saber a duração do... Ele é indeterminado pela lei, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que isso não seja discutido com os adolescentes, e o fato de os relatórios serem usados por equipes como instrumento de negociação com os adolescentes, situação que eu fui testemunha muitas e muitas vezes quando eu trabalhava para a Fundação Casa, coordenando cursos de qualificação profissional, à espera de que o assistente social e a psicóloga conversassem com os meninos e as meninas para saberem quando o relatório vai subir, quando vai voltar a decisão do juiz, né, enfim. Então, o que a Bruna conta, isso que eu fui testemunha muitas vezes, é que o tempo indeterminado e os relatórios eram usados pelas equipes como instrumento de negociação com os adolescentes. E diz, né, a Bruna, que na perspectiva dos trabalhadores, inclusive da psicologia, caso o tempo da medida socioeducativa de internação, no caso, fosse determinado a priori, fosse dito para os adolescentes, eles não cumpririam as regras da unidade, não fariam as atividades propostas e os funcionários perderiam seus argumentos. Aí eu cito a Bruna, portanto, a indeterminação do tempo da medida é importante para fazer funcionar o sistema de prêmios e sanções e assegurar a ordem. Fecha aspas. Então, não é verdade que a medida, para ser concluída, depende deles e delas. Mas fazemos essa afirmação ser uma verdade quando toda uma rede de políticas, pessoas, direitos, organizações
deveriam se articular em nome do adolescente em prol de suas vidas. E não fazendo isso, dizemos que são eles que precisam fazer diferente. Nessa conjuntura em que a infração e a disciplina importam mais do que a vida, quando a produção histórico-social do ato infracional dos direitos fica fora da prática socioeducativa, arriscamos reproduzir com os adolescentes seu assujeitamento já vivido em outros espaços. Por conta disso, a questão da duração da medida se faz um problema ainda mais importante, ao não ser pensada junto com os adolescentes e as adolescentes. E quando é tomada a duração como se dependesse tão somente deles e delas, se enfraquecem as possibilidades de invenção de resistências coletivas às violações que se dão nas vidas desses meninos e meninas. Um adolescente, parceiro meu na pesquisa de doutorado, dizia que o mais infernal da medida socioeducativa era não saber quando ela terminaria. Porque esse não saber, para ele, também tinha relação com não ter pistas do que seria considerado pelas equipes técnicas e pelo Poder Judiciário para que a sua medida acabasse. Mais do que não saber do tempo, da duração, não participar da sua construção constituía muitos outros não saberes, e isso era angustiante para ele. O controle do tempo sobre a vida também aparecia nas conversas com outros adolescentes com quem eu conversei, sempre que me falavam do que havia sido a medida socioeducativa para eles, de internação e no meio aberto, né, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Eles diziam, de uma forma de violência, pelo não saber e por não construir esse tempo, como a sensação de um tempo que não passava. E, de fato, né, o que a gente acompanha são adolescentes que ficam em medida socioeducativa a adolescência toda. De LA para internação, de internação para semi-liberdade, de semi-liberdade para LA com PSC juntas. Né? O prazo impreciso, e mais do que isso, uma imprecisão que não era debatida com os adolescentes, era sentido como infinito, como um momento parado, nas palavras do filósofo Peter Paubert, uma espera lacerante que suspende a existência. Para eles e elas, a indeterminação os colocava, e o não saber, os colocava à deriva numa história própria que não podia ser vivida como sua, já que é um outro quem decide sobre aquele navegar sem fim em um mar desconhecido. Os adolescentes me falavam de um quase impossível na sobrevivência à medida socioeducativa e de um sem sentido nela, que em nada dialogava com suas vidas para fora dali, a não ser pela produção de marcas das quais jamais se veriam livres, mesmo depois da medida extinta. Já que também com Peter, e aí eu cito ele, nesse contexto onde se mistura disciplinamento, submissão e tortura, o futuro desaparece, mas não em favor da experiência do presente, já que o presente foi justamente esvaziado de qualquer experiência. E aí eu fecho aspas. A historiadora Vera Malaguti Batista, na sua obra Difíceis Ganhos Fáceis, fala dessa marca que não se desassocia desses e dessas adolescentes, porque os ultrapassa, já que se relaciona com quem parecem ser, e não com quem são e com aquilo que vivem. Esse tempo imperioso da medida socioeducativa não considera o que esses adolescentes experimentam diariamente, e por isso não os resguarda ao colocar sobre o seu colo a responsabilidade de saírem sozinhos daquilo que os vitimiza. Portanto, ressalto, se dizemos que o tempo depende deles e delas, e os deixamos sem saber o que devem alcançar para findar essa temporada incerta, precisamos conquistar isso como um problema nosso. Por isso, e eu não falo só da psicologia, mas falo também. Por isso, debater essa questão com os adolescentes parece ser um ato insubmisso, porque age contrariamente ao domínio do tempo pelos adultos, que o fazem meramente para controlar em nome de um cuidado que não pode ser vivido como tal. Discutir o tempo implica analisarmos primeiro nossas práticas, já que o tempo não dialoga com os adolescentes. Não dialogado com os adolescentes, ressalta a dimensão coercitiva da medida socioeducativa e busca nos apaziguar, pois se nada der certo no plano que fizemos para eles, sem eles, poderemos sempre dizer que tentamos, sem colocar essas tentativas em análise. Se questões da medida socioeducativa continuam precisando ser colocadas, isso se dá em função da própria existência da medida socioeducativa e do que tem sido engendrado em seu nome. Não dando conta da dimensão subjetiva e daquilo que cada vida necessita para viver, e subsistir não é existir, fica excluída do campo da medida socioeducativa a palavra,
instrumento elementar para que se possa vislumbrar novos horizontes para as trajetórias biográficas dos adolescentes fora de um campo procedimental. Portanto, que também permitiria aos trabalhadores, a nós, algumas certas mudanças, já que eles e elas, os trabalhadores e as trabalhadoras, seriam interpelados pelos efeitos daquilo que fazem para os adolescentes. Ou seja, pensar a palavra significa poder mudar a si próprio, né? Poder colocar em consideração a nossa própria implicação na relação com os adolescentes. Nesse imperativo de um tempo sem sujeito, porque todo mundo fica igual, trabalhadoras, adolescentes, enfim, o risco é vermos esses adolescentes como corpos sem história própria, como o Gabi falava, e os interpelarmos por uma prática que recomenda urgência, ditando uma pressa para as respostas e para as mudanças comportamentais que dialoga com um tempo acelerado da atualidade, que adianta tudo, inclusive os resultados das experiências humanas, ainda não vividas. Trata-se de um tempo que não fala com a vida, porque isso implicaria acolher o que não pode ser previsto ou programado, o que não pode ser antecipado. E fica difícil ver alguma possibilidade de futuro que não seja intimidante no mundo do qual ficaram desapossados, pois cortamos as conexões vivas com suas forças e não há confiança nos elos entre as pessoas, nem lugar para as diferenças. A liberdade, que é uma palavra tão acionada dentro da medida socioeducativa, é inviabilizada, sobretudo, quando ativada desde uma perspectiva individualizante e pautada numa ideia de a liberdade ser o usufruto de um sujeito sempre solitariamente responsável. Tomada em aliança com a perspectiva de Amana Matos e Lúcia Rabelo de Castro, a liberdade, eu penso, precisa ser considerada uma experiência intersubjetiva que requer outros arranjos, além de que haja alguma previsibilidade sobre aquilo que esses adolescentes vivem. Por isso, fazendo a crítica da relação da medida socioeducativa com o tempo, coloco em crise tal arrolamento, em que o tempo passa, o menino fica mais velho, e para quem o vê, mas presta pouco ou nenhuma atenção, esse tempo que passou sequer é um detalhe. Adolescentes com os quais conversei mostravam a dimensão do fora intervindo na vida que levavam. O tempo dos outros atrapalhava seu caminhar no imperativo de que o seu maturar fosse outro, que num instante respondessem a perguntas que sequer haviam se colocado ainda. Não havia tempo para pensar sobre os processos em que se embrenhavam e para verem que não eram só seus os processos, mas também efeito de uma história que os atrapalha. Para finalizar, me parece importante lembrar que a medida socioeducativa produz um contexto de escassez de experiências e de abundância de interdições, sendo o impedimento da construção do tempo, numa composição da qual o adolescente participaria, a dimensão que busquei articular aqui. No empenho de descer ao cotidiano das histórias biográficas, conforme propõe a antropóloga Dina Das, principalmente quando certa forma de violência insiste em apagar os rastros de uma existência em sua singularidade, debater criticamente com os e as adolescentes os processos nos quais os enfiamos pode ser mais do que a troca de dizeres que nada constrói, podendo produzir relações de participação, de saber, de indignação partilhada e de construção afetada, sobretudo por parte de quem acompanha as pessoas atravessadas pela privação de sua liberdade, inclusive quando não estão dentro dos muros das unidades de internação. Podemos, quem sabe, nos desfazer de nossas certezas em nome de que alguma coisa nova aconteça. Inclusive, quem sabe, colocarmos em questão a própria existência da medida socioeducativa. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Eu agora vou fazer uma fala abordando a questão do tempo subjetivo, tempo individual, mas antes eu queria fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos escuros, estou trajando uma blusa predominantemente preta, com detalhes laranja e verde, sou uma mulher cis, hétero, e que vem da formação da área do direito. Atualmente eu sou professora do Instituto Federal de Sabará, trabalho com estudantes adolescentes, adultos, idosos, mas a minha pesquisa, minha linha de atuação de pesquisa e de extensão, ela vem toda para os direitos humanos.
Nessa minha trajetória, um dos pontos que eu sempre trabalhei foi a questão do tempo das vítimas, o tempo dos sujeitos dentro da temporalidade do direito, dentro dos seus procedimentos, dos seus prazos, dos processos, das intervenções, que é algo que sempre me incomodou muito, é algo que sempre me chama muita atenção, que para mim é sempre um fator de grande violência. Dentro desse evento, a gente fazendo essa proposta de discussão de psicologia e justiça, né, aos compromissos com os direitos humanos nesse diálogo, eu me propus a fazer essa reflexão, né, desse campo possível da interseção entre direito e psicologia, pensando muito nessa temporalidade dos sujeitos, na temporalidade do direito, e como que esses dois saberes, e outros, claro, podem auxiliar numa melhora dessas intervenções com os sujeitos, nas interlocuções com os sujeitos e na construção com os sujeitos. Eu fiz também uma fala escrita para não me perder, porque senão a gente acaba fugindo muito da linha principal, e vou começar a leitura dele e fazendo alguns comentários para depois a gente fazer as interlocuções entre as falas, apesar de que a minha fala parece que a gente sentou antes e combinou, porque temos muitas afinidades aqui. Ao me dispor à reflexão sobre as relações e conexões existentes e possíveis entre direito e psicologia, todas as linhas de raciocínio que estabeleço começam partindo do ponto de retomada sobre as bases da atuação do direito. Penso sempre na seguinte ordem. 1. O que o direito revela ser a partir da prática desenvolvida em sua maior escala. 2. O que o direito deveria ser a partir dos próprios objetivos que deveria almejar. E 3. O que o direito não pode ser a partir das suas próprias limitações. A minha abordagem ela vai seguir essa estrutura como uma estratégia para abordar o tempo dos sujeitos em sua interlocução com a temporalidade do direito. Bom, o que o direito revela ser a partir da prática desenvolvida em sua maior escala? É uma ciência baseada em princípios, regras e procedimentos direcionadas a dois objetivos básicos: solução e prevenção de conflitos de maneira racional e processualmente organizada. Princípios estruturantes como devido processo legal, segurança jurídica, imprimem a essa ciência um conjunto de ideias e aparentes garantias de que não haverá elemento surpresa, todas as regras, caminhos e possibilidades são regulados de antemão, as decisões e soluções alcançarão um patamar de estabilidade e imutabilidade, todos saberão de início as regras do jogo, como jogá-lo, o que se pode ganhar e o que se pode perder, todos são iguais perante a lei, como forma de afastar favoritismos ou fulanização dos processos, né, o processo do fulano, o processo do beltrano, e favorecer decisões pretensamente mais imparciais e racionais, afinal, racionalidade e ciência são colocados frequentemente lado a lado. Soma-se a isso os ideais de uma duração razoável do processo, alicerçada na celeridade cada vez mais reforçadas pela aceleração social que marca essa época, com meta de produtividade, virtualização de procedimentos e emprego de instrumentos de automação de decisões, épocas de inteligência artificial, automatização de procedimentos e encaminhamentos e tudo mais. Temos, ao final dessa equação, um sistema de justiça baseado em solução de demandas cuidadosamente metrificadas para se amoldar ao máximo às soluções que já estão construídas. Em outras palavras, a gente tem um sistema de justiça que se revela com grande potencial de aniquilação dos sujeitos, mascarada por uma pretensa neutralidade, como a Beatriz Brambilla falou ontem, né, justamente nessa posição, né, do potencial de aniquilação dos sujeitos, e que move seus esforços e munições para as demandas, vamos solucionar as demandas, e não para os sujeitos, ou melhor, os bons esforços se canalizam para o objeto, e os esforços de neutralização vão para os sujeitos. A dinâmica de estruturação do campo jurídico, segundo Bourdieu trata, opera a plenos pulmões, corporificada na linguagem jurídica e no hábitos que trabalham na blindagem desse campo jurídico.
pela replicação de práticas, há uma impermeabilização desse campo jurídico às questões subjetivas. A inclusão do indivíduo nesse campo e da sua subjetividade, tal como o tirocínio judicial, que a Viviane Cunha ontem trouxe na sua fala, e também, quando a gente toma como exemplo, a busca pela produção de prova como um objeto de prevalência, né, em detrimento das práticas de uma escuta real e efetiva dos sujeitos que a Silvia Inês citou ontem. Bom, isso é o que o direito revela ser, mas o que o direito deveria ser a partir dos próprios objetivos que ele deveria almejar? Se o objetivo primeiro é o da pacificação social, é sempre uma das primeiras afirmações que vem nos manuais de teoria geral do direito, a gente tem que lembrar que o rompimento da pacificação se dá pelo conflito. E o conflito, por sua vez, está na ordem das relações. E estando na ordem das relações, só pode ser trabalhado a partir da centralidade nos sujeitos. Ao invés de buscarmos solucionar demandas, buscaríamos acolher os sujeitos com as suas demandas, para construirmos as soluções que pudessem levar a uma ressignificação desse rompimento da paz e a sua solução, a sua superação ou o restabelecimento das relações. Uma mudança de perspectiva deveria ser operada, e seu embasamento teórico para isso, ele já existe, é possível. Eu cito aqui especificamente a teoria do humanismo realista do professor Eduardo Bittar, que propõe um estímulo a uma postura autocrítica do direito, com uma capacidade de revisão das suas práticas como um ponto central característico, que há de ser um processo que não se dá de maneira isolada de outras áreas do saber. Como ciência, o direito não se comportaria como um fim em si mesmo, ou nem como um saber supremo, autossuficiente, completamente independente e autônomo. Ao contrário, é um saber pautado na inter e na multidisciplinaridade. Esse saber pautado, né, na inter e multidisciplinaridade assume uma centralidade nessa nova forma de olhar o direito, tornando absolutamente imperiosas ações de humanização que passam por utilização de procedimentos inclusivos que contemplem as diferenças para serem efetivamente realizáveis e significativos para os sujeitos envolvidos. Os atendimentos devem ser desenvolvidos sob a viés da atenção e do cuidado. E as prestações jurisdicionais, as famosas decisões, sentenças, devem ser realizadas por meio de cuidados pensados a partir das diferentes necessidades e especificidades dos sujeitos envolvidos. Uma atuação que se alinha ao caráter artesanal que marca o fazer, como explorou a Paula Rosana na fala dela de ontem. Esse artesanato tem como pano de fundo uma linha mestra comum, que é a temporalidade dos sujeitos. A identificação, a avaliação e a execução do que se fazer e como se fazer leva tempo. Mas não é um tempo único, nem o tempo dos prazos dos códigos de processo que a gente tem. Na verdade, são vários os tempos. O tempo do surgimento da vítima, ou seja, o tempo que é necessário para que alguém se reconheça como vítima e que a sociedade reconheça essa pessoa como vítima, chancele esse lugar. Né? O tempo do deslocamento do lugar de vítima, que também em um momento ele precisa acontecer, ou pode acontecer. O tempo do trauma e o tempo da destraumatização, o tempo da lembrança da violência sofrida e o tempo do esquecimento da violência sofrida, o tempo de se calar, o tempo de querer falar, o tempo de querer falar e o tempo de apenas responder aos questionamentos, aos relatórios, às perguntas feitas em audiência, e o tempo dos prazos, o tempo dos profissionais e tantos outros tempos. Cada sujeito envolvido tem sua temporalidade, e sua temporalidade impacta diretamente nas demandas e necessidades que apresenta ou deixa de apresentar, na forma de responder ou executar ações ou procedimentos, em que, em última análise, interferirão direta e assustadoramente no resultado a ser entregue pelo sistema de justiça. E até aqui, a gente está falando apenas dos cenários baseados em vivências adultas.
Então, qualquer adulto que entra em contato com o sistema de justiça, na posição de vítima, na posição de suposto agressor, ele vai se haver com todo esse emaranhado. E quão mais complexo fica quando o marcador da idade entra em cena. Crianças e adolescentes já têm como ponto de partida o reconhecimento de sua condição peculiar de desenvolvimento. O ECA faz esse reconhecimento expresso. Ele diz de um movimento de uma constante mudança que se dá no transcorrer do tempo e que impacta e constrói as suas habilidades e possibilidades de participação nos mais diferentes atos da vida, incluindo os atos do campo jurídico. Como incorporar toda essa constante condição diferente sem revisitar as próprias práticas e os ritos nossos? Como pacificar conflitos que se dão no campo das relações, desconsiderando as condições a partir das quais os sujeitos desenvolvem as relações e se deparam com o conflito? Como incorporar o tempo subjetivo ao tempo das métricas processuais? Entra em cena meu último bloco da linha de raciocínio inicial. O que o direito não pode ser a partir das suas próprias limitações? O direito não pode ser uma ilha. O direito tem que estar ciente, alerta e crítico aos seus próprios limites. Os limites que já são teorizados, os limites que são almejados, estrategicamente posicionados, e os limites efetivamente construídos. Mas esse é um movimento que só se faz na construção conjunta e nas trocas. E é aqui que a psicologia jurídica, mas não só ela, tem um local privilegiado. A caneta que assina e formaliza as decisões cabe na mão de uma única pessoa dentro do sistema que temos vigente hoje. Mas isso não significa que a construção das decisões que vão ser assinadas por uma única pessoa tenha, possa ou deva ser construída também por uma única mão. Quando, onde, como, porquê e com qual objetivo uma decisão vai ser tomada? A resposta a tudo isso pode e deve ser construída de maneira coletiva. Essa é a brecha para semear os questionamentos, a sensibilização às diferentes pautas, a incorporação das agendas de direitos humanos, a visibilização da diferença, a permeabilização ao diálogo das interseccionalidades e ao respeito e ao reconhecimento de um tempo subjetivo, um tempo dos indivíduos, e de um direito com sua perspectiva revisitada. O respeito e o reconhecimento de um tempo subjetivo que deve, como condição de dignidade humana, ser a luz guia do tempo do direito. Então, o tempo subjetivo, você reconhecer, incorporar e dar espaço para a temporalidade dos sujeitos é, no meu entendimento, algo indissociável de uma busca pela efetivação da dignidade humana. Não há possibilidade de você garantir uma dignidade humana, que é base de todo um sistema jurídico, sem você dar visibilidade aos sujeitos e às suas temporalidades e suas necessidades. Por óbvio que aqui não se propõe, por óbvio que a minha proposta aqui dirige-se ao cenário atual, o sistema jurídico que temos hoje, e o que temos hoje dentro da possibilidade a partir dele, passando por um raciocínio de compatibilização e não de sobreposição de saberes a todo e qualquer custo. Mas, inclusive, as possibilidades de compatibilização do reconhecimento do tempo subjetivo dos sujeitos e de um direito com sua perspectiva revisitada, só é possível de ser perpassado com uma escuta real e aprofundada dos sujeitos. E é aqui onde eu vejo que a psicologia tem um local de destaque e de protagonismo que não se daria por meio de relatórios e laudos, mas pela construção conjunta dos atos e dos procedimentos. O entendimento sobre os contextos e os efeitos diversos, plurais, não lineares e totalmente subjetivos da violência deveria ser a regra, pois não há como visualizar um sujeito em suas relações sem considerar tudo o que compõe a sua individualidade. E não há como pensarmos em uma atuação judicial que respeite a dignidade humana
sem que tal atuação não opere com o reconhecimento da condição peculiar que permeia os sujeitos em um contexto de violência, especialmente a temporalidade de cada sujeito envolvido. Também não haveria como pensarmos que um único sujeito, no caso, o juiz, aglomerasse em si todo o arsenal de conhecimento multidisciplinar que o tornasse uma ilha autossuficiente. Não há conhecimento absoluto, há conhecimento em constante construção e mutação e que se faz no coletivo. Não significa que essas pessoas individualmente não teriam a responsabilidade de buscar ferramentas de outros saberes, mas o fato é, por mais que esse movimento seja feito, é impossível que ele sozinho consiga manejar todas essas ferramentas. Por isso a necessidade do trabalho no coletivo. Parece utópico, mas as pistas de uma possibilidade do fazer coletivo em prol dos sujeitos, e ainda dentro da estrutura que temos, surgem de práticas e iniciativas isoladas, obviamente imperfeitas, mas que já apresentam ganhos. Quando a gente pega, por exemplo, a discussão do depoimento especial, da escuta especializada, como práticas que colocam outra forma de escutar, com inúmeros defeitos, com inúmeros problemas, mas isso já representa um avanço que já é infinitamente melhor do que a gente tinha antes. Mas precisa avançar, mas a passos, né, um passo de cada vez. Experiências de atuação com equipes multi ou interdisciplinares e experiências de adequação e maleabilidade de procedimentos nos dão sinais de que um fazer e ser diferente, em coletivo, pode ser possível. Mas não tenho dúvidas de que essas possibilidades só surgem no horizonte quando persistimos no apontamento das incongruências e contradições, do questionamento dos limites e possibilidade de ampliação na disputa, na luta, no dialogar e no ouvir. Essa era a minha fala e eu já queria emendar um comentário e já partir para as perguntas. Já emendar para as perguntas, para a gente já começar os debates. Se vocês tiverem perguntas para fazer, na sequência eu já abro para vocês fazerem suas colocações. Bia, uma das suas falas, né, sobre a questão da falta da temporalidade das medidas socioeducativas, ela me instigou bastante, porque no direito a gente tem as métricas de prazos, mas, curiosamente, as medidas não têm essa temporalidade de antemão, certo? Se por um lado, né, numa primeira vista, a gente pensa, as medidas não têm um tempo definido, isso dá liberdade para o sistema atuar de uma forma individualizada, de uma forma que não vai pressupor um único caminho possível. Isso realmente seria, se alguém me perguntasse, até eu te ouvir hoje, se alguém me perguntasse por que lá não tem uma definição prévia de quanto tempo o menino vai ter que ficar na LA, por que não tem um tempo definido de quanto tempo vai ter que ficar em tal medida, eu ia justificar nesse sentido. Isso permite você enxergar o adolescente na sua condição peculiar de desenvolvimento, cada um vai estar em um momento. Mas depois da sua fala, eu percebi que essa é uma liberdade que aprisiona. É uma liberdade que prende o adolescente nesse tempo, a incerteza. E aí eu fiquei pensando se... Eu não acho, honestamente, que o caminho fosse fixar prazos. Eu acredito que você também não. Mas eu fico pensando que o que aprisiona nessa liberdade me parece muito a questão da falta da construção do fazer junto, da centralidade no sujeito. Ele como protagonista dessas ações que lhe dizem respeito, porque, inclusive, a gente tem que lembrar do direito à participação, que é garantido internacionalmente às crianças e aos adolescentes. Os procedimentos eles precisam ser adequados para permitir essa participação qualificada, com espaços adequados, linguagem, materiais, temporalidades, tudo isso. Mas, dentro da narrativa que você trouxe, me parece que isso acaba não conseguindo ser atingido. Então, eu fico pensando que, bom, nós temos uma liberdade
que é interessante do ponto de vista da condição peculiar de desenvolvimento de adolescentes, mas que talvez a medida fosse o tempo desse adolescente ser efetivado através do tempo do diálogo e da construção conjunta. Acredito eu que talvez esse seja o gancho que falte nas práticas, por estrutura, por equipe, por condições de trabalho, por permeabilidade, podem ser vários motivos, né? Mas acredito que esse seja o gancho que falte para a gente conseguir trabalhar na garantia da visibilidade desse adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e na garantia da dignidade dele. Então, eu fiquei pensando que esse pode ser um gancho interessante. E, Gabi, dentro da sua fala, poderia ter também, assim como da Bia, várias outras colocações, mas eu vou reduzir a uma para cada, para a gente poder ter espaço de troca. Quando você trouxe a questão do acolhimento, para além das demandas relativas aos processos judiciais, eu fiquei pensando que, assim, realmente esse acolhimento, para além das demandas dos processos, ele é necessário, mas em que medida os processos também não deveriam dar conta disso? Porque a gente tem que pensar que dentro dos processos judiciais, se a gente pensa num processo centrado no sujeito e não na demanda, independente do sujeito, a gente tem que pensar obrigatoriamente num depois. Quando a gente pensa nos direitos humanos, a gente pensa na reparação e na garantia da não repetição. Se a gente trabalha na lógica da demanda, a gente não chega a atingir isso. A gente vai sempre parar no meio do caminho. E eu entendo que seria também um papel do direito tratar disso em conjunto. Ele sozinho dá conta disso? Não dá. Mas eu fiquei pensando que essas práticas de acolhimento, para além dos processos judiciais, elas têm uma dimensão que vai ser pessoal, que vai ser muito das relações que talvez não vão atravessar o direito, mas eu acho que uma boa parte disso também deveria se refletir em uma atenção do direito, em uma intervenção, ou uma chancela, ou aquilo que o sujeito demandar. A gente também tem que lembrar da percepção do que as pessoas buscam ao acionar a justiça, que nem sempre é uma indenização. Às vezes é simplesmente um reconhecimento, uma chancela, uma escuta, um pedido formal de desculpas, ou um pedido por uma ação X ou Y. São coisas que não aparecem normalmente nos processos. Então eu fiquei pensando nisso, né? Que ótimo que existe esse acolhimento, mas será que esse também não poderia ser algo que poderia coletivamente transitar aí entre os espaços? Aí eu queria dialogar com vocês nisso, se vocês quiserem também dialogar entre as falas nossas, estamos completamente livres para fazer isso, temos tempo para isso. Se alguém tiver alguma demanda, na sequência a gente abre, tá bom? Não, eu fui escutando, querendo dizer assim, eu fui revisitando esse texto, né, que eu fiz para hoje, muitas vezes. E uma das coisas que eu mudava era assim, tempo indefinido, prazo, tempo de duração da medida, porque eu não conseguia chegar num ponto, e daí eu fui entendendo por que eu não consigo terminar essa frase. Né? E é porque de fato, por hora, não seria a alternativa, eu não penso que a alternativa seria, então a gente estabelece um tempo para medida socioeducativa, que seria talvez um lugar mais fácil de a gente chegar, né, assim, vamos fazer diferente, então se o ruim é eles não saberem, a gente deixa eles sabendo. Daí eu lembrei de um adolescente que eu escutei em Portugal, lá eu fiz um estágio numa unidade de internação da cidade do Porto. Daí contando para os adolescentes de lá como era aqui, e contando aos adolescentes lá, não sabem quando eles vão sair da unidade de internação e tal. Eu lembro que os meninos falaram assim, pá, eu não podia com isso, porque, até, nem parece português, né, mas de Portugal. O que eles diziam, assim, seria infernal
entrar aqui, né, na unidade de internação sem saber quando eu vou sair. Mas isso não significava que era menos infernal estar lá dentro. Então ele falava assim, quando à noite fecham a porta, né, do meu quarto, enfim, nada faz isso aqui ser bom, né? Então não é o que eu defendo, assim, meu ponto não é, então vamos deixar eles sabendo. Mas, e acho que por isso eu fui apresentando, né, os dados de homicídio, de violência, e pensar também a violência policial, e pensar todos os levantamentos do SINASE, e agora os levantamentos do SINASE dizem isso. Todos os levantamentos do SINASE marcam o mesmo elemento, né, a mesma condição, que são meninos negros que estão lá dentro. O que eu defendo é que a gente possa fazer a discussão disso. Por que a medida socioeducativa existe? Qual é a história da medida socioeducativa? A gente teria que falar da história do Brasil, né? Da colonização, para falar, bom, em que momento a medida socioeducativa passou a existir e por que será que são esses meninos e meninas que estão nas unidades de internação, mas também fora, no meio aberto, né? É tão aleatório, são esses os meninos e as meninas que cometem ato infracional. Então, que tem, acho que o meu ponto, assim, poder fazer uma discussão mais alargada com os adolescentes e as adolescentes, inclusive colocando com eles e elas, em questão a existência da medida socioeducativa no sentido de por que somos nós que passamos por isso. E isso, do meu ponto de vista, tem uma dimensão assim, de não cumprir regras, que é eles e elas poderem saber do que se passa, do que se faz com a vida deles e delas. Eu lembro, eu trabalhei 4 anos em muitas unidades de internação aqui de São Paulo, porque eu coordenava cursos de qualificação profissional. Em todas elas, e eram diferentes regiões de São Paulo e do entorno de São Paulo, não era possível conversar com os adolescentes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente não podia entrar com o Estatuto, a gente não podia falar. E aí quando eu perguntava, né, é curioso isso, eles estão vivendo a medida socioeducativa, quando eu perguntava, eu lembro de uma frase até hoje, é porque se eles souberem o direito deles, eles vão causar. Então a gente dava pirueta para conseguir falar, né, do que nos interessava falar com aqueles meninos e meninas. Eu lembro de um adolescente que me contam, e é um adolescente que eu conheci no meio aberto, eu atendi em LA e depois o vi, anos depois, na unidade de internação. E eu lembro que um dia ele me fala, hoje eu acordei com um balde de água na cabeça, né? Ele tinha sido acordado assim. E eu falei, caramba, eu sinto muito, né? E a gente começou a conversar e ele falou, mas eu fiz por onde, né? Eu tô aqui. Como é que você... Eu não acho que é pouco um adolescente saber que ele não fez por onde e que ele não pode e não merece, né? Porque eu acho que era isso que ele dizia, eu mereço. Não pode, não merece, não há direito, né? Não tem nenhum lugar que ele pode acordar. Então, a minha discussão passa por aí, por aquilo que não se deixa os adolescentes saberem e quão confortável é para nós. Né? A gente não precisa colocar a nossa prática em questão. Então, acho que me importa mais colocar em questão o que se faz em nome da dita ressocialização, que não existe, né, que efetivamente nunca faz, porque no fim, depois da medida socioeducativa, eles continuam não acessando os direitos deles. Então, para ser socializado, né, todo mundo socializado deveria ter acesso aos direitos. Então, essa espécie de furto, né, então, por exemplo, a gente não tem um tempo de medida para medida, mas tem o tempo máximo, né, que não se opera. Daí a gente dá uma nova medida, ou porque ele não está ressocializado suficientemente, a gente vai alargando o tempo da medida. E aí, eu lembro uma formação com o Flávio Fraceto, que eu fiz muitos anos atrás, que é um defensor público, ele dizia assim, bom, vamos ler o ECA, né? A formação foi ler o ECA. E aí, tá aqui, ó, não tem prazo mínimo também. A gente pode rever a medida socioeducativa, qualquer medida, e o tempo dela, ou seja, uma medida de internação ser revogada para uma medida de liberdade assistida, a qualquer tempo. E o que a gente passou a fazer é cumprir o tempo máximo que está no ECA, em até 6 meses. Então, o até 6 meses virou 6 meses. Então, isso é uma forma de controle, né, sobre os adolescentes. Eu via isso, né, nas internações. Seu relatório vai subir. E os meninos passavam a calcular o tempo deles lá dentro, porque sabiam, a cada 6 meses isso precisa acontecer. Eu vou me comportar, né, enfim, também criavam jeitos. Então, para pensar assim, esses tempos também estão dentro do ECA, né? Não é o tempo da medida, são esses outros tempos que a gente foi furtando como direito dos adolescentes saberem que existe,
que eles não dependem dos técnicos e das técnicas para poderem repensar, né, rever a medida. Então, o tempo máximo dos relatórios, o tempo de medida que vai se alargando. Por quê? Porque esses outros tempos, achei tão importante, né, que você foi dizendo, esses outros tempos que também acontecem na vida, não são considerados, né? Quais tempos? O tempo de ser adolescente, o tempo de repensar aquilo em que ele vai se metendo. Eu lembro de um adolescente que eu conversava para a tese, ele falava assim, durante os atendimentos eu não consigo, mas outro dia eu estava na biqueira pensando naquilo que a técnica tinha dito, e é verdade, no fim eu acabo sem nada. O tempo de pensar, né? Que não precisa ser dentro da medida socioeducativa, mas que a medida socioeducativa precisa considerar que não é o tempo do relógio. Então, um tempo de ser um estudante, um tempo de pensar o mundo do trabalho, não o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, de pensar essas outras dimensões que também vão ter a vida com esses e essas adolescentes. E aí, para parar, né, assim, eu lembro de um pedagogo que me contou numa unidade de internação há muitos anos atrás, muito enraivecido, assim, ele falava, Beatriz, a gente recebeu de um juiz, ele não deu a extinção da medida do adolescente, porque o adolescente não está alfabetizado. Esse tempo, mas a medida de internação não é o tempo de alfabetizar o adolescente, né? E o adolescente ficou. E isso é o que veio, né, na não extinção da medida. Esse adolescente não pode sair porque ele não vai ter condições lá fora, porque ele não está alfabetizado. A gente vai lembrar do livro da Vera Malaguti, começo dos anos 2000, dizendo isso, né? Os adolescentes não saindo das unidades de internação, Rio de Janeiro, enfim, pré-ECA, né? A pesquisa dela, Difíceis Ganhos Fáceis, falam assim, bom, as psicólogas não liberavam os adolescentes porque o futuro que eles diziam que teriam não seria possível. Qual o destino de um trabalhador? Então, eles ficavam nas unidades de internação. Então, me interessa conversar e defender isso, né? Que se fale com os adolescentes de uma certa reprodução que os ultrapassa, porque senão é injusto, né? Mantém medida dizendo que depende tão somente, claro, né? Tem essa dimensão, mas da responsabilidade. Vou entrar conversando, e aí vou também me meter na conversa junto com o que Bia vai trazendo, porque também trabalhei em medida socioeducativa, em Semi-Liberdade, em Brasília, né? E é muito interessante, porque quando eu vim de Brasília para cá, me formei em psicologia lá em Brasília, depois que vim para São Paulo, e eu me assustei com isso aqui, né? Porque enfim, sou nordestina, então também tem outra referência ali de essa cidade, e os números da socioeducação em São Paulo são horrendos, assim, né? São extensivos, são violentíssimos. Quando eu cheguei aqui, tem 20 anos que eu estou em São Paulo já, que fui ali na unidade, né, Tatuapé, enfim, e aí, naquele momento, e aí olhar hoje, né, enfim, 25, quando a gente, Bia vai dizendo, 35 anos depois do ECA, Sinase desde 2012, aí enquanto lei, quando a gente vai pensando sobre o tempo, o que se deu, né, e aí por isso dos números horrendos. Porque, por exemplo, uma das coisas que me assustou quando eu saio lá em Brasília, né, primeiro que a Semi-Liberdade lá é outra história, que é outra coisa, né? O equipamento na vida cotidiana, enfim, com várias questões também, mas, enfim, vinculado à assistência, que é vinculado, né, à Secretaria de Justiça, é outra história também, quem governa, né? E aí poder pensar sobre isso, né? Quem governa o tempo da socioeducação. Porque quando está posto pelo PIA, né, o PIA, o Plano Individual de Atendimento, esse sujeito deveria construir conjuntamente, né? Isso é bastante comum, né? A gente tem um estágio, eu tenho um estágio em socioeducação na Pedreira, pela PUC São Paulo, hoje, que a gente ali acompanha, um serviço de medida que vai se havendo com a co-construção de um PIA com a adolescência, mas que também vem um judiciário que vai ali e faz uma intromissão, né, e atropela essa construção próxima, né, com a adolescência. E aí a gente, quando vai estudando, eu estudei a Unidade Experimental de Saúde em São Paulo, que é um equipamento que vai exatamente se havendo com o tempo, né, porque é o tempo que não é suficiente, né, os 3 anos de internação na socioeducação, quando é atravessada pelo marcador do campo da loucura,
né? Então, eu preciso ampliar o tempo de modo incessante e indeterminado e perpétuo. Né? A unidade experimental é um equipamento perpétuo, né, de internação, que hoje são adultos, que ali estão, mas entraram jovens, saíram, está lá, Vila Maria, do lado da ponte da Vila Maria. Né? E a dimensão do tempo, né, porque os 3 anos, por exemplo, em Brasília, jamais, né, você tinha uma singularização dessa experiência subjetiva da experiência. Obviamente que entravam situações ali que atravessavam quando as violências se davam, mas aqui esses marcadores do tempo, e o Flávio Frassetto, né, que é defensor e psicólogo, né, e que fez seu mestrado aqui no IP da USP, dialogando sobre o tempo e sobre, né, a regulação desse tempo, das metas ali, enfim, ele fez essa defesa, porque pela sua prática ele vai se havendo com essas violações de direitos humanos, porque sujeitos, né, enquanto a gente pega lá o Agamben quando olha, né, que era o quadrilátero pé, e ainda são as unidades postas, né, onde esse sujeito ele tem direito a se enunciar, ele tem direito a ocupar a medida, né, ele é reconhecido na sua condição de prioridade absoluta, né, e aí você, né, tanto que ele não compõe, né, ele não compõe a construção do seu processo de responsabilização individual, e nem os sócios vai responder junto na sua responsabilidade social, né? Porque cabe a ele, né? Imagina, né? Você pensar, por exemplo, lá na Zona Sul, na Pedreira, quando a gente está acompanhando esse estágio de socioeducação no meio aberto, a equipe está lá tentando mapear as condições do campo da educação, porque a maioria dos jovens, como as pessoas vão mostrar, estão fora da escola, né? Quando estão envolvidos na transgressão. Né? E aí, à medida que não é alcançada, né, que nunca é alcançado esse tempo que precisa sempre ser expandido, prorrogado, e sai da internação e vai para o meio aberto, do meio aberto depois recebe alguma contenção, né, precisa sofrer alguma internação, sanção, e fica até os 21 anos de idade, depois vai também para o cárcere adulto. Né? A gente vai vendo essa carreira posta que vai iniciando na adolescência e vai seguindo na vida adulta. A gente rompe pouco essa carreira violenta, né? E aí poder pensar, acho que quando a Agamben vai dizendo, a gente se encontra ainda, né, numa suspensão desse sujeito, uma vida nua ali, né, numa vida que tudo pode contra esse sujeito. Né? Ele está sujeitado nessas relações com a temporalidade. Né? Então acho que isso que Lud vai defendendo da possibilidade, né, de uma construção com, né, e eu acho que vou indo para a minha experiência, que fui partilhando também, porque nessa experiência lá no MP, a gente exatamente entrou na relação com o MP no GECRAD, porque era uma promotora que estava se havendo com o seu tempo, estava se havendo com a sua responsabilização, estava se havendo dizendo, a indenização que chega-se lá depois de tanto tempo do processo, Gabriela, não é. Inclusive incidia sobre lá uma cesta por um lugar que nem tinha conexão alguma com a questão da violência que tinha sido produzida por aquele agente, por aquele cidadão. Né? E ela falou que distância é, né? E aí o quanto que vamos juntas pensar um espaço, né? Mas é um desafio enorme, porque nessa interface psijurídica a gente pisa em epistemes muito, né, diversas. E concorrentes, então a gente o tempo inteiro vai compondo aproximações das demandas, né, e vai colocando em análise as demandas, né, conjuntamente, mas o quanto que eticamente eu vou ali bancando meu lugar de saber psi nesta relação, né, e o campo do direito, né, com todas as suas preocupações garantistas, que são fundamentais, né, inquestionáveis, está ali também se havendo com as suas temporalidades, com seus espaços, né? Então, mas é muito interessante, mas para a gente poder também, estamos no horário aí, temos aí, mas acho que uma discussão que eu acho que é importante que o Michel Foucault vai fazer quando ele vai estudar, né? Esse encontro da associação psijurídica, né? Ele vai nos dizer, né? É impressionante o quanto que a gente ao se deparar com algumas alianças psijurídicas, com as alianças que ele vai estudar, ele diz, né, tem algo aqui que quando se associa
o campo da psicologia não se reconhece, e o campo do direito, quando olha, também não se reconhece nessa aliança. E isso pode ser uma boa trama, hoje, pegando aí o conceito que fui dizendo de rede, ou pode ser também uma grande armadilha, né? Como, por exemplo, a unidade experimental de saúde, que ninguém assume, né, a sua autoria ali. Né? Quando a gente começou a estudar em 2007 a unidade experimental, que inicialmente era uma coparticipação entre Fundação Casa, ou seja, Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, e Secretaria de Estado de Saúde. Né? E ninguém responde. Se perguntava, ninguém tinha... Aí logo o jovem... E quando que se corta a saída da Fundação Casa dessa coparticipação? Quando o primeiro adolescente vira adulto, jovem, e faz 21 anos de idade. Então, o tempo da vida adulta é quando faz que a Fundação Casa diga, né, e tenha que sair de cena desta relação, porque ali não pode operar mais nenhuma lógica de justiça juvenil. Né? Tem um adulto nessa cena, mesmo que tenha adolescente no espaço também, muito impressionante. Mas não se... E eu acho que esse é um trabalho enorme, e que as colegas que trabalham, né, no CAN, no NAT, enfim, que estão nesse cotidiano institucional, porque acho que elas ontem foram falando, né, das suas condições de possibilidade de autonomia profissional, nessa incidência a qual eu me alinho, mas até onde eu me desalinho. Né? Você falou em desmedida na tua referência, tem uma experiência muito, enfim, tem um campo analítico interessante que vai pensar a desmedida, acho que é o pessoal de Minas que faz essa experiência, de problematizar o tempo e a desmedida e pensar a medida na sua desmedida enquanto esse campo artesanal, né, de invenção com o sujeito no seu processo de execução da medida. Enfim, acho que podíamos ampliar, né? Não sei, chegou aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma ponderação, alguma colocação? A gente recebeu uma contribuição aqui por e-mail do Paulo Corrara, nosso parceiro. Paulo Corrara é também do GPDH, está também na organização desse evento, esteve ontem como debatedor na mesa da tarde e vai estar hoje na atividade da parte da tarde, que vai ser pelo Google Meet. O Corrara mandou o seguinte: primeiramente, gostaria de agradecer às professoras pela rica e instigante exposição. Minha questão direcionada a todas visa convidá-las a articular as reflexões apresentadas com algo que vem sendo transversal no evento, qual seja o papel do sistema de justiça não como garantidor de direitos, mas como agente de violência. Nesse contexto, gostaria de ouvir um pouco mais de suas considerações sobre a articulação tempo, violência jurídica e de que modos a psicologia, ora, como a Gabi bem retomou Preciado, exerce violência sem realizá-la conscientemente, como o fazem os técnicos que querem induzir o comportamento dos jovens em medida socioeducativa, e ora é arrebatada como alvo dessa violência cerceadora das intervenções de fato emancipatória. Ao tempo em que criticamos essa violência, caminhamos ao longo desse evento com a inevitabilidade de nos articularmos a esse sistema para fazer resistência desde dentro. Em que medida somos capazes de efetivamente sermos resistência? Em que medida somos capturados por esses dispositivos de saber-poder nessas múltiplas temporalidades que nos atravessam, como bem apontou a Ludmila? Obrigada novamente em nome da organização e parabéns pelos trabalhos. Que desafio do Paula. Vocês querem começar? Você podia também. Não, tudo bem. Bom, vamos lá. Olha, você devolveu, hein? Ai, ai, ai. Aí vai ganhando um tempo para pensar, né? Bom, papel do sistema de justiça, não como garantidor de direito, mas como agente de violência. Dentro da minha perspectiva, é exatamente esse o papel que nós temos hoje, do sistema de justiça que nós temos, pela impermeabilidade que ele tem a essas questões
dos indivíduos, suas subjetividades, suas necessidades e suas demandas. Eu defendo, por exemplo, o direito ao reconhecimento e respeito ao tempo individual das vítimas de violência. Esse é um ponto que eu defendi na minha tese de doutorado, justamente como um fator de condição para não geração de violências institucionais, essas praticadas pelo próprio sistema de justiça, quando ele atua de modo fechado, de modo bem cartesiano, positivista, pautado ali pelos procedimentos das normas frias. E é um papel que ele é inaceitável. O sistema que, em tese, traria a missão de fazer as garantias e efetivações de direitos violados, violar direitos para garantir direitos, é algo que é inaceitável. A gente sabe que o sofrimento dentro dos processos judiciais, ele é algo que em última instância, praticamente inevitável, porque o encontro com a violência, o encontro com a memória, o encontro com as decisões, as resoluções, elas não vão se dar de maneira neutra, elas não passam. O sofrimento ele vai existir em algum ponto, mas o grande problema, e o que é inaceitável, é você criar o sofrimento adicional, aquele que poderia ser evitado, aquele que poderia ser, inclusive, não sofrimento, mas sim uma realização, uma emancipação, uma promoção, algo que o sistema de garantia de direitos, né, no caso das crianças e adolescentes, e o sistema de justiça, individualmente considerado, teria condições de fazer, se simplesmente dessem um passo para trás e pensassem mesmo na flexibilização daquilo que a própria lei já tem como margem. Porque a gente pensa, às vezes, assim, mas o juiz está preso ao que a legislação prevê, então tem lá os prazos X, Y, Z, mas a gente sabe que a forma como esses dispositivos eles são redigidos nos permite um trabalho interpretativo, de manobra, de direcionamento, que é possível a gente seguir as leis processuais, mas ainda assim não ser uma máquina avassaladora de sujeitos. Você tem como seguir à risca o que está no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, na parte procedimental do ECA, dentro das medidas socioeducativas, mas com uma liberdade justificada, motivada, que aí é que demanda você articular outros saberes. Então, a partir do momento em que você, como um juiz, se percebe na posição de ter que tomar uma decisão acerca de uma violação de direitos, acerca de uma violência, de uma responsabilização, você está neste momento, mas você percebe que há como construir uma decisão de uma maneira mais qualificada, menos violenta, mais acolhedora, mais suave, mais afinada com aquilo que o sujeito apresenta como necessidades, características. Quando percebe essa necessidade, você tem como articular saberes que justifiquem. Olha, eu vou realizar esse ato, mas eu vou realizá-lo de uma maneira XYZ, ou na temporalidade XYZ, em função, buscando ali a dignidade dessa pessoa que está dentro desse sistema de justiça. Então, é uma visão que ela é artesanal, ela é muito individual ainda, ela está longe de ser uma postura padrão institucional. Nenhuma formação em direito, ela já carrega isso. Isso vai dos sujeitos, igual no seu próprio relato, né, Gabi, sobre a promotora estava implicada. A gente, no grupo, a gente tem como integrante um juiz que é extremamente comprometido, que é o Eduardo, e que é extremamente comprometido, e ele faz esses movimentos por conta própria. E, em geral, a gente vê pessoas individualmente, nos seus lugares de poder, da hierarquia, que se movimentam para isso. Então, o ideal, o ponto máximo de chegada, o ponto ideal seria que isso fosse uma postura institucionalizada do sistema, mas é algo que ainda o caminho é muito longo, só que não impede que a gente, no coletivo, nas discussões, nas lutas, nas imposições, nas posições diárias,
a gente não trabalhe nessa sensibilização desses sujeitos para essa permeabilidade. É o único caminho, realmente, de fato. Quando a gente pensa que a gente está caminhando nesse sentido, a gente vê os acontecimentos, as mudanças políticas de governo que vão tornando isso cada vez mais difícil, né? O famoso daqui para frente é só para trás, né? A gente está cada dia encarando situações cotidianas que estão tornando isso bem difícil, né? Mas ainda é possível. Esses são os comentários que eu teria a fazer para o Paulo. Quem quer se arriscar agora? Acho que você foi dizendo, foi discutindo, pensando, do ponto de vista do que pode, né, enfim, o Poder Judiciário, acho que você foi me ajudando a pensar bastante. E aí eu fui pensando, acho que fui pensando a palavra resistência. Assim, essa pergunta é boa, né? Será que ainda podemos, ou no que podemos ser resistência, né? Eu não sei, eu fico achando que é importante, vou dizer, né, uma afirmação de que pelo menos do ponto de vista assim, do que eu acompanho das medidas socioeducativas, enfim, como trabalhadora e com os trabalhadores e com os adolescentes e as pesquisas, é que a justiça se coloca em nome, né, em prol de um controle social. Então, e aí tudo que é possível pensar e ser feito a partir dessa posição. E por que eu estou dizendo isso? Né? Acho que, bom, quando eu falo agora há pouco, o adolescente não sai da internação porque não está alfabetizado, mas também, em nome do que eu estou escutando, tenho escutado no meio aberto, assim, de juízes e juízas pedindo a frequência escolar, a nota que o adolescente tira na escola, e isso servindo de elemento para também não dar extinção de medida em meio aberto. Mas, bom, mas daí fica de fora tudo que tem a ver com estar na escola. E para muitos adolescentes com quem eu trabalhei, estar na escola tinha a ver com ter um tênis, com ter um guarda-chuva para os dias de chuva, com se sentir um sujeito que pode entrar numa unidade escolar e não se sentir humilhado. Então, a gente está falando de muitas outras coisas que têm a ver com estudar. Então, eu fui lembrando de pesquisas, né, que têm falado assim, da medida socioeducativa pautada assim, na lógica do controle social. Né? Então, eu lembrei da pesquisa da Liana de Paula, do Acácio Augusto, que me faz pensar muito. Acho que não se trata, precisa de melhorar a medida socioeducativa, para mim, pelo menos, mas de pensar aquilo que a gente produz a partir do socioeducativo, assim, daquilo que a gente defende. Então, os direitos, bom, a Estela Schenvar também vai falar, né, bom, os direitos furtados, assim, dos adolescentes em nome de ser um sujeito de direito, né, e daí todas as lógicas de controle, né, de uma família estruturada, não estruturada, tudo que se dá a partir daí. Acho que se me faz pensar, né? Bom, é ruim a gente generalizar, né? Porque daí a gente perde a experiência singular. E o que você vai dizendo, e eu concordo, é que tem alguma coisa de uma resistência, a Gabi estava falando, né? Micropolítica, que tem a ver com isso, né? Não perder de vista as experiências singulares, inclusive que se dão dentro desse campo. Daí lembrei de um supervisor, que agora é amigo, né? O Fábio Silvestre, que foi coordenador, né, de medida socioeducativa em São Paulo, na municipalização das medidas, e eu lembro que ele contava assim, quando a gente fazia, né, ele contando, quando a gente fazia os relatórios, ele é psicólogo, enfim, de formação, trabalhava na Zona Sul, SEDEC Interlagos, e ele falava, quando a gente fazia relatório para os juízes, para as juízas, a gente colocava se o adolescente estava estudando, né, que era o que era sempre perguntado. Mas daí a gente também colocava quanto tempo esse adolescente levava para chegar à escola. E por vezes era mais de 1 hora, numa estrada de terra, o ponto de ônibus era distante, e a gente defendia que isso também tinha a ver com esse adolescente estudar. E eu penso que essa é uma resistência micropolítica, poder colocar os esforços que são necessários para essas famílias e para esses adolescentes para a menor coisa acontecer. E a menor coisa, inclusive, eu lembro de um adolescente falando na pesquisa, né, para a tese, falando, pô, ontem eu fui parado pela polícia, pelos mesmos policiais, indo e voltando do trabalho. E isso não tem a ver com trabalhar? Ou um outro contando de quando ele tem a bolsa de aprendiz num CRAS, e ele é revistado, parado pela polícia. Bom, na verdade ele estava usando o celular, e a polícia entendeu que era uma arma, e o revista na frente do CRAS, onde ele trabalhava. E aquela situação, ele dizia, humilhação. E os esforços, então, para voltar, né, para um lugar, depois de ter vivido isso. E isso precisa constituir, né, os registros, né, que a gente faz. Mas, acho que é importante dizer,
que também o que eu vou escutando das equipes socioeducativas, sobretudo do meio aberto, é que um bom relatório, por vezes, não é lido, né, pelo Poder Judiciário. Eu lembro quando eu acompanhava, como psicóloga técnica de LA, acompanhava as audiências, era uma audiência a cada 30 minutos. Você não conhece um adolescente, um relatório, você não faz a defesa a cada 30, né, se você tem que atender a cada 30 minutos. Então, tem também um sistema que é feito para que as pessoas não possam falar, as pessoas não possam pensar, não possam se defender, enfim. Então, para dizer assim, se por um lado eu defendo, né, a gente poder dizer disso que é singular de cada vida, eu também penso que é importante dizer que eu sei que isso é um desafio. Que, por vezes, um bom relatório, e essa tem sido a experiência das equipes, não é considerado. Agora, concordo, acho que eu entendi, concordo que daí a gente não pode abrir mão disso, ainda que seja muito difícil, ainda que não seja... Porque se a gente abre mão disso, a gente deixa de falar sobre isso, né? Entre os pares e também com os adolescentes, né? É uma resistência cotidiana mesmo, e difícil. Tá legal, vou fechar. Acho que o Paulo Corrara nos convoca, né? Acho que quando fui contando da experiência junto, né, ao GECRAD, que está ligado ao NUIPA, né, enfim, lá do MP São Paulo, que vai pensar as conflitualidades, né? Então também é uma outra perspectiva. Citei aqui a promotora Maria Fernanda, tem outros promotores, enfim, envolvidos, o Bruno, enfim, a Natália, que são ali agentes que vão se colocando em análise. O que a gente está dizendo, né? O pensar, problematizar, né? E acolher os tempos, né? É colocar em análise, enfim, os próprios sujeitos, né? Nesses equipamentos e nesse campo de saber-poder que é o judiciário, a justiça, enfim, na relação da gestão e do governo da vida entre nós, né? E aí fico pensando sobre o tempo, né? A gente foi aqui contando a experiência, e Bia também, contando ali do campo da socioeducação, que muito me toca, porque faz parte da minha história também, e da minha ação no presente, que quando a gente vai dizendo, olhar para essa adolescência, olhar para essas pessoas que sofreram violência, que são autorias da violência, né? Olhando para esse tempo presente, né? Em busca com eles e com elas, né? Lutando por seu reconhecimento, né? Seu reconhecimento de uma vida digna de ser vivida, né? Mas colocando em análise esse tempo também do passado, dos processos históricos que constituem sujeitos, são adolescentes negros, são a maioria meninos, né, se havendo com as suas masculinidades dessa sociedade, desse processo colonialístico, capitalístico que os constitui, os formam sujeito, né, e forjam eles enquanto sujeito. E eu acho que no campo psijurídico, para mim, muito importa práticas e que estão, sim, concordo com o Paulo Corrara, o tempo inteiro correndo o risco da captura. Porém, o risco é constitutivo do trabalho psi, né? E a gente sustenta ele, né, na nossa episteme, essa dimensão de risco para poder fazer uma artesania, fazer uma clínica do cotidiano, fazer uma clínica da diferença, é sustentar esse manejo, né, em que a temporalidade ela precisa ser singularizada ali, né, para que a gente possa pensar o presente, né, o presente na sua singularização ali, né, e assim que acho que cabe, né, e é na relação, acho que por isso que vou dizendo o contexto do trabalho, né, ao qual a gente, o que eu fiz e faço ali na PUC junto com o pessoal do MP, especificamente, essa experiência que contei. E a grande questão da relação da psicologia com o direito, quando a gente está ali dizendo sobre os tempos, a gente está disputando verdades, né? A gente está disputando as verdades, né? O livro do Michel Foucault, As Verdades e as Formas Jurídicas, né? E é sobre isso, né? E pôr em análise essas alianças e todos os seus desalinhamentos de acordo com os tempos do que cada verdade vai ali disputar, né? Então, esse é o desafio que temos, assim. Gabi, Bia, muito obrigada pelas contribuições, pelo debate tão rico. A gente agradece muito a disponibilidade de vocês para compor esse evento. E a gente já vai caminhando para o nosso encerramento, lembrando que
No período da tarde, nós temos uma atividade presencial lá no auditório 13 do Instituto de Psicologia da USP, mas é uma mesa que vai ter também a possibilidade de participação online pelo Google Meet, não vai ser aqui pelo canal do IEA. A temática da tarde é violências de Estado e estratégias de reparação, diálogos entre movimentos sociais e universidade. Vai ter o debate feito pelo Paulo Corrara, que é do nosso grupo de pesquisa, com a exposição da Solange de Oliveira Antônio, da Cláudia Cristina Trigo de Aguiar e do Antônio Eusébios. E, como encerramento, né, a gente agradece imensamente, primeiramente ao IEA, pela acolhida, pela estrutura, pelo cuidado, o Jorge, na pessoa do Sérgio ontem também, a Sandra Cedini. A gente agradece muito o cuidado conosco. A gente agradece muito o apoio do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social aqui da USP, do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, da Liga de Psicologia e Justiça e do Núcleo de Pesquisa em Psicologia Jurídica. A gente agradece também a Mariane, que também está na organização desse evento, nos acompanhou aí nessa jornada, e nos encontramos aí nas atividades da tarde. Muito obrigada, gente.